Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre adubação mais uma vez, sobre fertilização. E o tema de hoje ele surgiu porque justamente hoje a gente começou a fazer uma fertilização de cobertura, tá? Então esse vai ser o tema de hoje. A nossa realidade aqui são muitas plantas, né? Essa aqui é uma área de 5, essa aqui é a área do viveiro, né? Então são algumas dezenas de milhares de plantas aí para tomar conta, né? Aqui só matrizes, cada plantinha dessa que tem um número aqui é uma matriz, a grande maioria delas sementeiras, tá? Geradas de semente, exclusivas nossas. Só nessa área aqui são 700 matrizes, em torno de umas 10 mil mudas ensacadas, tá? É humanamente impossível uma mão de obra familiar que nós temos hoje, né? A empresa é uma empresa pequena ainda, a gente renovar o substrato aqui. Isso demandaria muito tempo mesmo. Não teria condição de fazer isso de uma vez. Então, eventualmente, principalmente quando as plantas, a gente vai trocar as plantas de vaso, a gente faz uma renovação de substrato, que seria o ideal, tá pessoal? Seria o ideal, trocar o substrato completo, né? Agora você imagina aí quantas toneladas de substrato a gente teria que trocar para fazer tudo de uma vez. Quanto tempo demoraria com pouca mão de obra, né? Mão de obra escassa, fica complicado. Então a gente sempre indica para os nossos clientes, sobretudo os que têm poucas plantas, trocar o substrato, tá? A cada 6 meses renovar. A planta ela precisa de uma provisão dos macro e micronutrientes, né? Do NPK mais os micronutrientes. Quem tem acompanhado o canal aqui deve lembrar que eu falei que o clima aqui tá meio maluco, né? Tem hora que faz sol, tem hora que chove. E as plantas deram uma desfolhada, e muitas deram uma desfolhada, tá? Então continuando, para não perder o foco. Então o que é que dá para fazer aqui, pessoal? O que é que a gente procura fazer para as plantas ficarem bem nutridas? Lembrando que existe aquela tendência do substrato ficar só areia, né? Porque a própria rega e o consumo da planta com as raízes vai acabar com que existe nutrição e vai ficar só areia, né? O que é que dá para fazer, pessoal, numa situação dessa? A planta ela precisa estar bem nutrida para não ficar doente, né? Para resistir ao ataque de pragas, para florir, que é sempre a nossa intenção, né? Muitas delas estão carregando aí, vamos ver se a chuva vai deixar. Ela vai precisar de alimentação. Então o que é que dá para fazer numa situação dessa? Você aí que na sua casa, eu digo que rosa do deserto é igual a gremlin, né? Jogou água, ela já se multiplica, né? Todo mundo começou com a plantinha só. E de repente tem um bocado, né? Então o que é que dá para fazer? Vamos lá. Como é que a gente faz aqui? Vamos aqui para a parte de mantimentos, tá pessoal? Pessoal, jogar uma adubaçãozinha de cobertura do substrato orgânico. Aqui é terra vegetal, tá? Joga uma camadazinha de adubação orgânica por cima. Pouca coisa, tá? Não vai encher o vaso de adubação orgânica não. Além disso, a chuva começou aqui, vamos gravar lá da varanda. Beleza. Vamos gravar da varanda aqui para não gripar. Ou melhor, deixa eu gravar aqui do toldo. Olha essas aqui como cresceram rápido. Se vocês lembram dos últimos vídeos, elas praticamente dobraram de tamanho. Mas vamos para cá. Vou sentar aqui no banquinho e conversar com vocês. Então o que é que se faz? O que é que a gente faz basicamente, pessoal? Nos vasos lá, né? Jogar um pouco de adubação orgânica em cima. Jogar um pouco de cloreto de potássio. Se você não tiver cloreto de potássio aí, para quem tem pouca planta, o baldinho lá da Forte resolve, tá? O baldinho de 400 gramas. E vai fazer a provisão completa aí. Para quem tem muita planta, pessoal, o ideal é comprar um NPK mais micro, maiorzinho, né? Existe a opção de 3 kg da Forte, existe o Forte Rosa do Deserto no saco de 10 kg também, tá? E essa adubação química de cobertura vai descer o solo e vai nutrir a planta, né? Que é o que ela precisa para crescer e florir, tá? Aqui nos sacos, geralmente a gente faz fertirrigação. A gente joga numa caixa d'água com uma bomba de aquário, uma bomba submersa e vai fazendo essa fertilização
saco a saco. Dá um trabalhão danado, mas tem que ser feito assim, né? Mas falando de nutrição, ó, já deu uma diminuída. Falando de nutrição de vaso que você não quer trocar, como eu falei, o que é que dá para ser feito, pessoal? Vamos pegar aqui essa aqui como modelo. Jogar um adubozinho orgânico em cima, pouca coisa, tá? Porque ele vai descer, quando você regar, vai descer parte dessa nutrição aí para as raízes, tá? Aqui a gente tá usando o KCL, mas pode ser um NPK solúvel, tá? Qualquer NPK solúvel, tem vários no mercado aí, tá? Sobre fósforo, né? Você pode cavar covas aqui e botar uma farinha de osso ou superfosfato simples, que são fósforos aí, fontes de fósforo aí de quebra mais lenta, né? O importante é que sua planta ela tenha a provisão constante dos nutrientes dela. Se ela ficar num solo estéril, com pouca nutrição, vai haver uma tendência muito grande dela adoecer, dela não desenvolver, dela ser atacada por pragas, dela não ter saúde e resistência para enfrentar os problemas clássicos, principalmente do inverno chuvoso, tá? Fungos, bactérias, pragas, que são os insetos sugadores, ácaros, etc. Uma planta bem nutrida, pessoal, ela tá em condições bem melhores de resistir a esse tipo de ataque de praga, tá? Olha que legal aqui. Nós temos uma variegata multipétala rosa. Esse aqui é um enxerto dela, ó. Fazer enxerto dela dessa multipétala. De forma que as plantas elas ficam resistentes, pessoal, e atravessa o inverno praticamente incólumes em relação aos problemas clássicos do inverno, principalmente esse inverno chuvoso que atrapalha tanto a floração, né? Então, fazendo um checklistzinho aqui, fazer fertilização química que desça ao solo, tá? Renovar a nutrição de solo de quebra lenta. Aí você pode, o ideal seria misturar o solo, né? Mas em não havendo essa possibilidade, cavar as covinhas e jogar um pouco de super simples, jogar um pouco de farinha de osso, que é produção de fósforo, que é essencial, tá? O nitrogênio, ele já vai estar presente no adubo orgânico. O adubo orgânico ele é muito rico em nitrogênio. A própria chuva, pessoal, ela traz muito nitrogênio lá de cima. Então, em relação ao N do NPK, é uma das coisas que eu menos me preocupo nesse período de inverno, porque nitrogênio ele já vem já vem no adubo orgânico e vem muito nessa água que vem lá de cima. Então assim, a planta ela vai crescer muito naturalmente por causa da chuva, né? Aqui na área de produção me preocupo principalmente com potássio e com fósforo, tá? Potássio cloreto ele é muito bom porque ele vai quebrando lentamente, né? Ele demora 30 dias aí para ir quebrando, então ele vai dando aquela provisão lenta e constante. Ele também, como é um sal, né? Ele vai derretendo aos poucos, e integrando ao solo, dando tempo da planta consumir, tá? Em relação a fósforo, o fósforo é um problema porque o fósforo solúvel ele é muito caro. Você tem, principalmente o produtor, né? Antigamente você comprava os sacos de 25 quilos de fósforo solúvel, seja um Forte Flores, os sacos de 10 quilos de Peters Floração, que é o Forte Orquídea, e hoje infelizmente não existe essa opção. Os maiores sacos aí, dessas aí são em torno de 10 quilos, 5 quilos, aí não fica muito fácil. Então para quem tem muita planta é prover o NPK. Em relação aos micronutrientes, a gente usava aqui o FTBR12, mas deu muito problema de intoxicação por boro. Eu acho que a gente não acertou muita quantidade não. E até o nosso funcionário fazendo o traço talvez não tenha conseguido misturar bem, de forma que teve muita planta aí estourando as gemas de brotação por fitotoxicidade de boro. Então hoje eu vou procurar fazer aqui, talvez mensal, um pouco de Forte Flores aí para fazer essa provisão de micronutrientes, tá? Sabendo que no próprio solo vai ter também esses micronutrientes no adubo, né? No adubo orgânico. A gente faz uso aqui no nosso substrato também do calcário dolomítico, né? Que vai ter o cálcio.
Então tem que pensar nessa provisão de macro e micronutrientes para elas ficarem saudáveis, tá? É uma adubação de cobertura, ela quebra o galho, enquanto a gente se estrutura para ter mão de obra aí para ir trocando essas toneladas de areia. Esse é o grande drama da produção, pessoal, na produção e do cultivo da rosa do deserto. Quanto mais plantas você tem, maior a demanda de mão de obra, né? E mão de obra é cara aqui no Brasil, não é barato, né? E os insumos também são muito caros, tudo é proporcional. Então, resumindo aqui, para ficar fácil para você aí que tem muita planta aí que não tá com tempo ou disponibilidade, ou mesmo recurso aí para trocar tudo de uma vez. Faz uma fertilizaçãozinha química de cobertura, joga um adubozinho em cima, tá? Não exagerar para não ficar mais orgânico do que mineral, que aí pode juntar água e apodrecer tua planta, tá? Joga uma fontezinha de fósforo aí, um pó de osso, faz as covinhas, mistura aí em cima, que uma granulometria do pó de osso é pequena, ele vai conseguir descer o solo, vai conseguir em certa medida descer, né? Usando super simples, que você pode até comprar fracionado, você faz a covinha no jarro, em terra, tá? Provisão de fósforo aí por 6 meses. E em relação aos micros, vão buscando essas fontes alternativas aí, do próprio adubo orgânico e dos NPKs aí solúveis disponíveis no mercado, dentro do bolso de cada um, né? Porque tudo aumentou, né? Como boa parte dos insumos são importados, tudo aumentou. Então tem que ter esse manejo inteligente para as plantas estarem sempre bem nutridas aí, crescendo, florindo, se a chuva deixar, claro, mas principalmente saudáveis, tá, pessoal? Essa foi uma conversinha sobre fertilização nessa manhã chuvosa. Agradeço aí a audiência de vocês, tá? Quem não é inscrito no canal, se inscreva. Esse é o canal que respeita seu tempo, Adênio sem enrolação. Muito obrigado e até o próximo vídeo.